Já imaginou receber um presente de alguém que você nunca conheceu? Uma caixa misteriosa entregue na sua porta com algo que deveria ser uma lembrança, mas que, ao invés disso, transforma sua vida em um pesadelo. Uma boneca, vestida de preto com o rosto coberto por um véu de luto. Parece inofensiva, não é? Mas você logo descobre que não há nada mais perturbador do que a sensação de que algo está observando você. Para Helena, essa boneca foi mais do que um simples objeto. Foi um reflexo de seus próprios medos e segredos. Como você, ela também acreditava estar segura em sua própria casa, mas as paredes começaram a sussurrar e o espelho a mentir. E a dor de não reconhecer a si mesma, de ver sua identidade sendo lentamente roubada por algo que deveria ser inofensivo. Neste conto de terror, onde bonecas se tornam mais do que simples brinquedos, você será confrontado com a pior de todas as verdades. Até onde você iria para salvar sua alma de algo que reflete exatamente quem você é? A solução? Não há uma simples resposta. Só há uma escolha: aceitar o jogo ou ser substituído. Mas lembre-se, não há saída do espelho. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. Era uma manhã silenciosa, marcada por um silêncio incomum. O vento, que normalmente arrastava as folhas secas pelas ruas de sua casa, havia se calado. Helena se despertou com um pressentimento, uma sensação inquietante que rondava sua alma. Algo estava prestes a acontecer, algo que ela não poderia evitar. Ao levantar-se da cama, o peso da inquietude ainda a acompanhava, mas não sabia dizer de onde vinha. O relógio, que marcava as horas com sua cadência monótona, parecia ressoar com um eco estranho em seu peito. Ela não conseguia entender o porquê, mas seu corpo parecia agitado, como se algo a estivesse observando. Quando entrou na cozinha, a primeira coisa que notou foi uma caixa. Não havia nada nela que indicasse sua origem, mas a embalagem era estranha, como se o papel fosse mais envelhecido do que deveria ser. Sem qualquer remetente, a caixa parecia condenada a um mistério. Ela hesitou, uma sombra de temor atravessando seu olhar, mas, com um suspiro, resolveu abrir. Dentro da caixa, envolta em veludo negro, estava uma boneca. O tecido de luto que a cobria era finamente trabalhado, mas algo naquela figura era perturbador. A boneca estava sem movimento, com a face coberta por um véu preto, como se estivesse adormecida. A mão de Helena tremia levemente enquanto ela puxava o véu, mas não sabia explicar por que o gesto lhe causava uma sensação crescente de desconforto. E então, ao revelar o rosto da boneca, seus olhos se arregalaram de horror. O rosto que ali estava, de uma perfeição macabra, era idêntico ao seu. Um espelho grotesco, refletindo o que ela jamais desejaria ver. Os olhos da boneca estavam vazios, fundamente escuros, como se um abismo as tivesse engolido. Sua pele, pálida, dava-lhe uma aparência de morte, mas ainda assim, seus contornos, seus traços, eram de Helena. Era como se ela estivesse encarando uma versão de si mesma, mas algo mais. Algo que ela não podia definir. Ela recuou, o coração acelerando em seu peito. A sensação de pavor, que antes era apenas um leve incômodo, agora se transformava em uma presença tangível. Uma mão gelada tocou-lhe o ombro, como se de alguma forma ela já fosse parte daquele pesadelo. Quando olhou novamente para a boneca, ela a encontrou de volta em sua cama, como se nada tivesse acontecido. Mas algo em seu íntimo sabia que isso era apenas o começo. Naquela noite, o reflexo de Helena no espelho se recusou a se mover com ela. À medida que se aproximava do espelho, o reflexo de Helena continuava imóvel. Seus próprios olhos a encaravam, profundos e vazios, sem sequer um piscar. Ela piscou,
mas o reflexo não fez o mesmo. O medo a dominou, pois sabia, em algum lugar profundo de sua mente, que algo mais estava observando, algo que não deveria estar ali. A noite se arrastou em um silêncio profundo, quebrado apenas pelos sons ocasionalmente distantes da casa. Helena não conseguia descansar, o desconforto crescendo a cada hora que passava. Ela tentou ignorar a estranha sensação que persistia. Aquele olhar vazio da boneca, a imagem aterradora refletida em seu próprio rosto. Mas o medo não desapareceu. Ele a envolveu como uma névoa que pairava sobre sua mente, sempre pronta para engoli-la. Ela se levantou da cama, mas ao pisar no chão frio, algo a deteve. No fundo de seu coração, sabia que algo havia mudado. E não era apenas a presença da boneca, era o espelho. Quando se aproximou, a luz fraca do quarto iluminava a superfície, criando sombras estranhas no vidro. Helena hesitou um momento, sentindo o peso da própria dúvida. O espelho, aquele objeto que sempre lhe foi familiar, agora parecia imbuído de uma energia estranha, uma força que a atraía sem misericórdia. Ela olhou para o reflexo e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu reflexo não a seguia. Em vez de imitar seus movimentos com a precisão habitual, ele permanecia imóvel, seu olhar fixo nela. Os olhos em seu reflexo estavam vazios, como os da boneca, e o que mais a aterrorizava era que, embora ela se movesse, seu reflexo não fazia o mesmo. Ela tentou girar rapidamente, mas o reflexo não se alterou. Paralisado, ele ficou lá, uma cópia de Helena, mas não dela. Era uma versão dela, vazia e fria, uma sombra sem vida. Desesperada, Helena deu um passo atrás, mas o reflexo não se moveu. Ele apenas a observava. Seus próprios olhos, aqueles olhos que antes eram cheios de vida, estavam agora fundos, como se a alma tivesse sido retirada. Isso não está acontecendo, pensou desesperada. Ela tentou afastar-se, mas ao se virar para sair do quarto, o reflexo de seu rosto ainda estava ali, observando-a do espelho, sem sair do lugar. A sensação de estar sendo vigiada a envolveu completamente, como se o reflexo estivesse se tornando mais do que apenas uma imagem. Ele parecia ter vontade própria, e o que era pior, ele parecia saber algo que Helena não sabia. Ao se virar para sair, um sussurro gelado preencheu o ar, vindo diretamente do espelho. Ela não pode escapar! A voz era sua, mas distorcida, como se estivesse longe de sua boca. Como se fosse alguém mais falando em seu lugar. Ela congelou no lugar. Não, isso não pode ser. Pensou com o coração batendo forte. Mas era tarde demais. Ela sabia, com uma certeza terrível, que seu reflexo a havia seguido. Não com os olhos vazios de antes, mas com uma expressão nova. Um sorriso. Um sorriso de morte. Ela não teve tempo de reagir. No momento em que olhou novamente para o espelho, o reflexo dela não estava mais ali. No espelho, onde seu rosto deveria estar, agora havia apenas a boneca. Seu véu de luto ainda estava sobre o rosto, mas ela sabia. Sabia com uma certeza que o gelo no fundo de sua alma não podia negar, que não era mais a boneca que a refletia. Era ela mesma, com o rosto vazio, os olhos fundos. A boneca agora a refletia. O medo que Helena sentia já não era mais um desconforto passageiro. Era algo profundo, uma presença que a envolvia e que ela não conseguia mais ignorar. O espelho, agora mais do que nunca, tornara-se um portal para algo além da compreensão humana. E a boneca estava se tornando uma obsessão. Ela a olhava de longe, sentindo o olhar da figura de porcelana fixo sobre ela, como se estivesse esperando. Mas o que a aterrorizava não era só a boneca em si. Era a sensação de que ela não estava mais sozinha. Algo estava se movimentando à sua volta. Algo que não poderia ver, mas que a estava observando, sempre presente. O véu da boneca, que,
Antes lhe parecia apenas um adereço mórbido, agora parecia esconder um segredo mais profundo, uma promessa de algo desconhecido. Naquela noite, Helena foi acordada por um som distante. Não era a boneca, mas algo mais. Uma voz baixa e distorcida, sussurrando seu nome. Helena, Helena, repetia, como uma canção macabra. Ela se levantou, o coração batendo acelerado, e olhou para o espelho. Era quase impossível ver algo, além de sua própria imagem refletida. Mas o que ela viu a fez parar no lugar. Seu reflexo não estava mais parado. Estava sorrindo para ela. E não era o sorriso gentil que ela sempre conheceu, mas um sorriso vazio, uma expressão de cruel indiferença. Helena deu um passo para trás, mas o reflexo não a seguiu. Em vez disso, ele se virou, como se tivesse vontade própria. E a boneca apareceu, agora sentada diante do espelho, com o véu completamente levantado. Seu rosto, idêntico ao de Helena, estava ali, seus olhos negros fixos nela. Uma dor súbita lhe perfurou o peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. O som daquelas palavras, "Você precisa jogar", não vinha mais do espelho. Não vinha da boneca. Vinha de dentro de sua própria mente, ecoando em seus ouvidos como uma ordem. Ela tentou fugir, mas as portas estavam trancadas. As janelas seladas. A casa, antes segura, agora parecia uma prisão. Helena não sabia mais o que fazer. Estava sendo empurrada para algo que não compreendia. Uma armadilha de sua própria criação. Jogar? Jogar o quê? Ela tentou se afastar da boneca. Mas a voz dentro de sua cabeça aumentava, pressionando-a para que fizesse algo. Jogue, Helena. Jogue ou você se perderá. A boneca, agora completamente imóvel, parecia observá-la, esperando sua decisão. Helena, desesperada, olhou em volta. O que mais poderia fazer se não jogar? Mas jogar o quê? Ela se agachou lentamente, seus olhos fixos na boneca, como se a solução estivesse ali, esperando por ela. Quando seus dedos tocaram o chão, algo apareceu diante dela. Cartas antigas, espalhadas como se caídas do nada, estavam todas viradas para baixo, e com um impulso que parecia vir de fora de si mesma, Helena virou a primeira carta. Era uma carta com seu próprio nome, escrita com uma caligrafia antiga e irregular, como se a tinta tivesse sido escrita com o sangue de outra pessoa. Perda. A palavra saltou para seus olhos. O que isso significava? O que ela estava perdendo? Ela virou outra carta, e novamente seu nome apareceu, seguido da palavra desejo. Mas a última carta a fez parar. Ela não conseguiu movê-la. Nela estava escrito substituição. O que quer que isso significasse, uma coisa era certa. Helena estava no centro de algo maior do que poderia compreender. Quando olhou novamente para a boneca, a expressão dela parecia mais viva. Seus olhos estavam levemente abertos, e o sorriso havia se alargado como se soubesse que o jogo estava prestes a mudar. O ar estava denso naquela noite. O peso da escuridão parecia carregar algo além da simples falta de luz. Helena sentia a pressão da casa ao seu redor, como se as paredes estivessem lentamente se fechando. Mas o que mais a incomodava não era a sensação de confinamento, mas sim o fato de que a boneca não a deixava em paz. Ela sentia sua presença, uma presença que parecia crescer a cada momento. As cartas sobre o chão estavam espalhadas como uma pista de um quebra-cabeça que ela não sabia como montar. Cada carta virada representava uma escolha, mas escolhas que ela não queria fazer. Perda, desejo, substituição. O que aquelas palavras significavam? Ela sentia que estava sendo forçada a jogar esse jogo, e que se falhasse, não haveria retorno. O reflexo dela no espelho a observava, cada movimento que fazia sendo imitado com precisão macabra. Mas o que mais a perturbava era a mudança. Não só no reflexo, mas em si mesma.
Helena começava a notar detalhes estranhos sobre seu corpo. O rosto, que antes parecia familiar, agora estava pálido, as feições mais marcadas. Suas mãos, quando olhou para elas, estavam cobertas por um fino véu de luto semelhante ao que a boneca usava. Um frio percorreu sua espinha. Ela não estava mais sozinha dentro de sua própria casa. Algo de muito mais sombrio estava tomando forma. Algo dentro dela estava começando a mudar. Ela deu um passo para trás e olhou para a boneca. Seu rosto, antes fixo e imóvel, agora parecia animado com uma vida que ela não compreendia. Seus olhos estavam ligeiramente abertos, um brilho sombrio refletido neles. E o sorriso? O sorriso havia se alargado. O reflexo de Helena sorriu de volta para ela. Não é possível, pensou, sentindo um nó apertado no estômago. Ela sabia que estava perdendo o controle. Estava perdendo sua identidade. Algo estava sendo tirado dela, mas não sabia o quê. De repente, uma voz, suave como o sussurro do vento, cortou o silêncio da noite. É hora da troca, Helena. O tom era familiar, mas ao mesmo tempo distante, quase irreconhecível. Quando olhou para o espelho, o reflexo de sua própria figura estava com os olhos completamente negros, sem a menor expressão. Ela tentou se afastar, mas seus pés não a obedeceram. Era como se o reflexo estivesse a puxando, a atraindo para dentro do vidro. "O que você quer de mim?" A pergunta se formou em sua mente, mas Helena não teve tempo para processá-la. Algo gelado tocou sua pele. Quando ela olhou para o lado, viu a boneca ao seu lado, agora com o véu completamente retirado. O rosto idêntico ao seu estava ali, e seus olhos estavam vivos, mais vivos do que ela poderia imaginar. A boneca a estava observando de maneira profunda, como se a conhecesse mais do que ela mesma. O pânico a tomou. Ela tentou se mover, gritar, fazer algo, mas não conseguiu. A sensação de estar sendo engolida por uma presença estranha e esmagadora aumentava a cada segundo. E então, o reflexo de Helena no espelho fez algo que ela nunca imaginaria. Ele deu um passo para a frente, rompendo a superfície do vidro. O reflexo de Helena agora estava à sua frente. Não havia mais vidro entre eles. O reflexo, com seu sorriso distorcido e os olhos profundos como um poço, estendeu a mão para ela. A boneca, ao fundo, começou a rir baixinho, como se tivesse ganhado o jogo. E Helena, presa em seu próprio corpo, sabia que o próximo movimento era fatal. Helena não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. O reflexo diante dela não era apenas uma imagem, mas uma entidade viva, uma sombra de si mesma, que agora a encarava com olhos penetrantes. A boneca, com seu sorriso macabro e o rosto idêntico ao de Helena, parecia observar tudo com uma calma perturbadora, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. O reflexo de Helena, agora materializado diante dela, estendeu sua mão, mas essa mão, ao contrário da sua, não era humana. Ela parecia feita de uma substância escura, quase líquida, que se movia com uma fluidez anormal. Quando tocou sua pele, a sensação foi como se o gelo estivesse penetrando em suas veias. A dor foi insuportável, e ela tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido roubada. Nada saía de sua boca, exceto um suspiro abafado. O reflexo, com seus olhos totalmente negros e seu sorriso grotesco, se inclinou para mais perto, como se fosse dar um último aviso. "Você finalmente entendeu, Helena?" Perguntou a figura com uma voz que não era sua, mas ao mesmo tempo ecoava dentro dela, como se fosse sua própria mente tomando forma. Ela tentou resistir, mas algo dentro dela estava cedendo. As palavras que saíam de sua mente não eram mais suas. "Jogue, ou você será substituída." A boneca, agora quase viva, observava a cena com um prazer doentio, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como deveria. O peso daquelas palavras a esmagava.
O que significava ser substituída? O que era essa troca que estava acontecendo? Ela olhou para o reflexo de si mesma, que agora sorriu com um prazer malévolo, mais demoníaco do que humano. De repente, a boneca se levantou lentamente e se aproximou de Helena. Seus olhos vazios estavam fixos nela, como se estivesse aguardando o momento de tomar algo. A figura de porcelana parecia não ter mais a mesma fragilidade, agora se movendo com uma agilidade antinatural. Helena estava ficando sem forças. O reflexo, com seu sorriso cada vez mais largo e seus olhos profundos, parecia se distorcer como se estivesse se fundindo com ela. E o pavor tomava conta de seu corpo. Mas ela sabia que não havia mais escape. Foi quando o reflexo de sua própria figura disse, com uma calma absoluta: agora é a sua vez. A dor se espalhou por seu corpo. Não era uma dor física, mas algo mais profundo, como se sua essência estivesse sendo arrancada de dentro dela. Ela tentou resistir, mas os movimentos de seu corpo estavam começando a se tornar alienígenas, como se ela estivesse perdendo o controle total. O reflexo, agora completamente integrado com ela, tomou sua forma, enquanto Helena parecia desaparecer aos poucos. E então, a boneca fez seu último movimento. Suas mãos tocaram o rosto de Helena e quando a figura de porcelana retirou a mão, Helena não estava mais ali. A boneca estava em pé, agora com o rosto de Helena completamente coberto pelo véu de luto, seus olhos vazios refletindo a escuridão ao seu redor. O silêncio foi absoluto. Nenhuma voz, nenhum som. Apenas a boneca, agora ocupando o corpo de Helena, ficou sozinha no espaço. Mas algo estava errado. O reflexo de Helena, que antes havia desaparecido, agora estava de volta, e não era mais apenas um reflexo. A figura que o observava não era a boneca. Era uma cópia exata de Helena, com os olhos completamente negros e o sorriso ainda mais largo. Helena, ou o que restou dela, agora olhava de volta para a boneca. E, no espelho, o que antes era um reflexo, agora parecia estar ganhando vida própria. Sua vez de jogar, sussurrou o reflexo, enquanto a boneca de luto parecia estar aguardando pacientemente sua próxima jogada. À medida que a boneca de luto ficava ali, imóvel, com o olhar vazio, Helena sabia que não havia mais volta. Sua alma havia sido tomada, e o reflexo no espelho agora se erguia, sorrindo com um prazer sombrio. A troca estava completa. Mas o que seria de quem ficava para trás? O que acontecia com aqueles que, como ela, foram consumidos pela presença do jogo sombrio das bonecas? O reflexo de Helena agora não era mais um simples reflexo. Ele havia ganhado vida, e a dor de ser substituída pela própria imagem nunca seria esquecida. Mas a pergunta permanece no ar. E talvez seja você quem precise respondê-la. Agora que você chegou ao fim dessa história, não se esqueça. Quem está realmente seguro de sua identidade quando o espelho reflete mais do que aquilo que queremos ver? Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com Helena, ou o que faria se estivesse no lugar dela. E não se esqueça de compartilhar essa história com seus amigos. Às vezes o terror não está no que vemos, mas no que não podemos escapar. Você já se sentiu observado quando está sozinho? Aquela sensação incômoda de que algo não está certo, como se não estivesse mais no controle de sua própria casa. Maria sabia disso como ninguém. Morando sozinha, ela já tinha se acostumado com os silêncios da noite, até que um dia algo mudou. Algo inexplicável, algo que não deveria estar ali. Uma boneca. Um brinquedo sem vida, mas com um sorriso que a perseguia, noite após noite, como se soubesse mais sobre ela do que ela própria. E essa boneca queria mais do que apenas uma companhia. Ela queria o que Maria possuía. Você também já se perguntou o que acontece quando a linha entre o real e o imaginário se desfaz? Você poderia lutar contra o que vem a seguir? Ou seria engolido pelo terror que você não consegue entender? Prepare-se para mergulhar em uma história
onde o terror é mais real do que qualquer pesadelo, onde uma boneca não é apenas um brinquedo, mas uma ameaça que vai além do que você imagina. Não há como fugir. A única forma de escapar dessa dor e desespero é enfrentando o que não podemos ver. Havia algo na maneira como o colchão afundava, sutil, discreto, como se um corpo invisível se ajeitasse ao seu lado na escuridão. No início, Maria acreditava que era apenas um truque de sua imaginação. Afinal, viver sozinha tinha suas peculiaridades. O silêncio da casa velha, os estalos das tábuas do assoalho, os sussurros do vento filtrando-se pelas frestas das janelas. Pequenas coisas, inofensivas. Até que, noite após noite, a sensação se tornou impossível de ignorar. Ela acordava, sempre no mesmo momento. 3h23 da madrugada. Era um despertar abrupto, como se algo chamasse seu nome num tom que não era exatamente um sussurro, mas também não era uma voz. Um vazio sonoro que se infiltrava em sua mente e a fazia abrir os olhos na escuridão. E então, sentia o peso, a pressão ao seu lado, a respiração quente, não a dela. Na segunda semana, começou a dormir com a luz acesa. Na terceira, decidiu verificar sob a cama todas as noites antes de deitar. Era um ritual que a fazia sentir-se ridícula, mas necessário para silenciar o pavor crescente em seu peito. Até aquela madrugada, o mesmo despertar repentino, o mesmo afundar do colchão. Mas desta vez, algo roçou sua pele. Foi um toque breve, leve como uma pluma, mas frio como mármore enterrado. Ela conteve a respiração, os olhos arregalados na penumbra. Não ousou se mover. Algo estava ali. Seu coração martelava no peito. O suor frio escorria por sua nuca. Tremendo, deslizou a mão sob os lençóis, buscando o celular no criado mudo. Ligou a lanterna e, num só movimento, jogou a luz sobre a cama. Nada. O quarto estava vazio. Nenhum intruso, nenhuma sombra rastejando pelo chão. Apenas o silêncio opressor e o eco frenético de seu próprio medo. Maria soltou o ar em um suspiro trêmulo e, para sua própria sanidade, decidiu verificar debaixo da cama. Lentamente, desceu o olhar, inclinou-se e ergueu a colcha. E viu. A boneca, ela, estava lá, encolhida sob a cama, como se estivesse dormindo, pequena, pálida e vestindo o mesmo pijama que Maria usava naquele momento. A boca da boneca estava levemente entreaberta e então, sem que ninguém a tocasse, sorriu. Maria recuou, batendo as costas contra a cabeceira da cama. O ar ficou espesso, pesado, como se o quarto se fechasse ao seu redor. A boneca não deveria estar ali. Ela nunca tinha visto aquele brinquedo antes. Não se lembrava de tê-lo comprado, ganhado ou sequer visto em qualquer canto da casa. No entanto, ali estava ela, um reflexo. Perverso de si mesma, vestida com um pijama idêntico, os cabelos emaranhados e aqueles olhos de vidro semicerrados, como se tivesse acabado de acordar. Maria estendeu a mão hesitante e, com a ponta dos dedos, tocou o tecido macio da roupa da boneca. O pijama parecia novo, limpíssimo, como se alguém o tivesse colocado ali naquela mesma noite. Um arrepio gelado subiu por sua espinha. Não, isso era impossível. Com o coração acelerado, agarrou a boneca e a segurou diante de si. O queixo dela era frio, duro. Os lábios ligeiramente curvados num sorriso pequeno demais, como se tentasse escondê-lo. Apertou os olhos tentando racionalizar. Talvez alguém tivesse deixado ali. Um amigo? Um vizinho brincalhão? Ou teria sido ela mesma, sem lembrar? Um surto de sonambulismo? Não havia respostas. E isso a apavorava ainda mais. Decidiu que não dormiria naquela noite. Colocou a boneca no fundo do armário, empurrou a porta até ouvir o clique da fechadura e empilhou caixas contra ela, como se o peso dos objetos pudesse manter aquela coisa trancada. Mas o sono veio,
arrastando-se como um veneno lento. Seus olhos cederam, sua respiração ficou profunda. E então, ela dormiu. E acordou com um peso sobre o peito. Seu coração quase saltou pela garganta. O quarto ainda estava escuro. Os lençóis estavam puxados até o pescoço, cobrindo seu corpo por completo, e havia algo debaixo deles. O volume ao seu lado não era seu travesseiro. Não era um amontoado de cobertas. Era outra coisa, algo que respirava. Com um movimento trêmulo, Maria deslizou a mão pelo colchão, tocando o que parecia ser um braço. Um braço pequeno, rígido, e então percebeu. O armário ainda estava fechado. As caixas ainda bloqueavam a porta, mas a boneca estava ali, sob os lençóis, deitada ao seu lado, e agora o sorriso dela era ainda maior. Maria não conseguia mais dormir, ou ao menos, não sem sentir a presença do terror rondando seus pensamentos, suas ações, sua casa. A boneca não saía da sua mente, nem mesmo durante o dia. A cada olhada, cada movimento rápido, ela se via assombrada pela ideia de que aquilo não era uma coincidência. A boneca, sua imagem, os sorrisos inconfundíveis, o comportamento perturbador que tomava conta dela à noite, ela tentou racionalizar. Tentou se convencer de que estava ficando louca. O estresse de morar sozinha, os dias sem companhia, talvez estivessem distorcendo sua percepção. Mas então, a noite chegou. E com ela, a certeza de que o que ela temia estava muito além de uma simples ilusão. Decidiu finalmente verificar o que estava acontecendo. A decisão surgiu de um impulso irracional, uma necessidade urgente de respostas, de comprovar para si mesma que estava certa ou se entregar de uma vez ao desconhecido. Maria pegou seu celular e colocou-o para gravar. Colocou-o na beirada da cama, apontando diretamente para onde ela dormiria. Queria ver com os próprios olhos, queria provar que estava se tornando uma prisioneira de sua mente, ou talvez algo mais. Ela se deitou, as cobertas pesadas sobre seu corpo, os olhos fixos na tela do celular, aguardando. O quarto estava em silêncio, mas era um silêncio tão denso que parecia pressionar seus ouvidos. Ela fechou os olhos lentamente, ainda com o celular ao lado. Não podia se permitir adormecer, a noite parecia eterna. O relógio marcava 3h23, mesmo horário de sempre. Ela abriu os olhos novamente e, ao olhar para o celular, seus olhos quase saltaram de suas órbitas. A boneca estava ali, se movendo. Ela via, agora, na tela do celular. As imagens eram nítidas. A boneca, com o sorriso ainda maior, se arrastando para fora do armário, subindo até a cama e deitando-se ao lado de Maria, exatamente como nas noites anteriores. Mas havia mais. Muito mais. Na gravação, a boneca parecia estar levemente inclinada para frente, como se observasse Maria enquanto dormia. A sensação de pavor se apoderou dela. Um frio gélido tomando conta de seu corpo. Mas ainda assim, ela não se mexeu. Esperou, os olhos fixos na tela do celular, com o dedo imóvel no botão de gravação. E então, quando a boneca alcançou o ponto máximo da sua perversão, ela fez algo que Maria jamais poderia ter imaginado. Ela levantou a cabeça, lentamente e com um movimento tão natural que parecia humano. A boneca se ergueu sobre os joelhos e se inclinou até encostar os lábios frios e secos no rosto de Maria, como se a estivesse beijando. Maria prendeu a respiração, sua mente tentando compreender o que seus olhos estavam testemunhando. Aquilo era real? Ou ela estava realmente perdendo a razão? Sem coragem de se mover, Maria não podia acreditar no que via. E foi então que o que parecia já insuportável aconteceu. A boneca olhou diretamente para a câmera e o sorriso na sua face parecia ampliar. Era quase como se ela soubesse que estava sendo observada. E então, ela sorriu mais ainda. Maria, aterrorizada, paralisada pela cena, não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo.
Mas, ao olhar novamente para a tela de seu celular, ela viu algo ainda mais horrível. Ela não estava mais sozinha na cama. No reflexo do espelho, atrás de Maria, ela viu a boneca. Mas não era a boneca apenas. Era ela mesma, sua própria imagem sorrindo de volta para ela. Maria acordou com o estômago revirado, como se tivesse sido arrancada do fundo de um pesadelo. Sua mente estava confusa. Não conseguia distinguir mais o que era real e o que era invenção de uma mente atormentada. Ela sentiu o corpo como se estivesse feito de pedra, pesado e incrivelmente exposto. Quando finalmente conseguiu se mover, percebeu que algo estava errado. Ela não estava mais na sua cama. Não estava mais em seu quarto. Os lençóis eram diferentes, mais grossos, mais estranhos. O cheiro no ar era doce e abafado, algo que não conseguia identificar. Não era a sua casa, não era o seu quarto, mas o pior ainda estava por vir. Ela olhou para os lados e, no canto da visão, viu a boneca. Sentada em uma cadeira ao lado da cama, com os olhos fixos nela, o sorriso ainda presente. O pânico tomou conta de seu corpo. E ela se levantou rapidamente. Mas o que mais a surpreendeu foi que, ao olhar para o espelho, viu-se deitada na cama. A imagem dela, ainda em seu pijama, com a face vazia e a expressão congelada, como uma estátua. Maria correu até o espelho, os dedos tocando o vidro gelado. Ela parecia tão estranha, mas ao mesmo tempo tão real. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Foi quando ela percebeu que não estava apenas olhando para o reflexo de si mesma. A boneca estava agora ao lado dela, no espelho, sorrindo de maneira bizarra. O pavor que Maria sentiu era imensurável, mas ela não conseguia parar de olhar para aquele reflexo. Não importava o quanto ela tentasse se afastar, seus olhos não conseguiam desviar. Era como se algo a estivesse atraindo, algo semelhante a um feitiço. E então, a boneca se moveu. No reflexo, ela saiu da cadeira e se aproximou lentamente de Maria. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam estar colados ao chão. A boneca levantou as mãos e as colocou sobre seus ombros, como se estivesse se apoderando dela. Foi quando Maria percebeu a verdade que, até aquele momento, parecia impensável. Ela não estava mais no controle. A boneca estava tomando seu lugar. Aquela coisa, aquela imagem distorcida, estava começando a substituí-la. Cada movimento que ela fazia era agora acompanhado por algo mais. Algo que parecia copiar seus gestos. O espelho se distorceu. O reflexo dela sorriu. O sorriso da boneca, agora, em seu rosto, se alargava. Maria gritou, mas a boca da boneca se movia no mesmo ritmo, sorrindo sem parar. Ela não aguentava mais. Tinha que sair dali. Com um esforço brutal, Maria conseguiu se afastar do espelho, tropeçando para trás até que caiu no chão. Mas antes que pudesse pensar em escapar, ouviu a porta se fechar. Ela estava trancada. A casa, agora, parecia diferente. As paredes começaram a pulsar. Ela olhou para a porta, desesperada, e ouviu a voz da boneca. Agora é sua vez. E no instante seguinte, a boneca estava deitada na cama, mas não mais como um brinquedo. Ela estava vestindo a pele de Maria. Seu rosto, agora vivido, respirava com uma calma absurda. Era uma imagem, perfeita demais para ser real. Maria sentia o pânico crescendo em seu peito, tomando conta de sua mente. Sua visão estava turva, suas pernas trêmulas. Ela tentava, inutilmente, processar o que estava acontecendo. Tudo parecia uma loucura sem fim, uma distorção que se repetia, uma farsa onde ela não era mais a protagonista. Ela olhou para a cama, onde o reflexo perfeito de si mesma agora jazia, deitada tranquilamente. Sua própria imagem, sorrindo de maneira doentia, parecia olhar diretamente para ela, como se a desafiasse. Mas Maria sabia. Não era ela. A boneca havia assumido seu lugar.
Aquela coisa estava vivendo sua vida, respirando em seu corpo. A realidade parecia se desintegrar diante de seus olhos. Ela queria gritar, mas não conseguia. O ar estava pesado demais, seu peito apertado, como se estivesse sendo engolida por aquele quarto. Cada detalhe ao seu redor parecia derreter, se distorcer. As paredes se curvavam como se o espaço estivesse se comprimindo. Ela teve uma ideia. Uma ideia que a fez tremer de medo, mas que poderia ser sua única chance de se libertar daquela maldição insuportável. Maria precisava voltar ao espelho. Era a única forma de entender o que estava acontecendo. O único caminho para sair daquela prisão de carne e vidro. Com dificuldade, ela se levantou, tropeçando no chão, até alcançar o espelho. Sua respiração se acelerou à medida que olhava sua própria imagem, ainda sorrindo, agora mais grotesca, mais distorcida do que nunca. Mas algo estava diferente. Havia algo de estranho no olhar dela, algo de vazio, e foi quando a boneca se mexeu. Ela se levantou da cama e, com um movimento tão rápido que parecia sobrenatural, avançou sobre Maria. Sua boca se abriu em um grito silencioso, mas não havia som. Somente o vazio do quarto. Maria, desesperada, deu um passo atrás. Ela sabia que não poderia permitir que aquela coisa a tocasse. Sabia que, se a boneca a tocasse novamente, ela nunca mais voltaria ao seu corpo. Num ato de pura irracionalidade, Maria pegou a lâmina que estava em cima da mesa de cabeceira. Com a mão trêmula, ela a ergueu e a cortou a palma da mão, sentindo a dor pulsante. O sangue escorreu, mas foi apenas o suficiente para despertar algo. No instante em que o sangue tocou o espelho, a imagem de Maria se distorceu. O reflexo de si mesma e da boneca se misturaram, em uma espiral de luz e escuridão. Maria sentiu um puxão brusco, como se estivesse sendo sugada para dentro do vidro. Seus pés deixaram o chão e, com um grito abafado, ela foi consumida pelo reflexo. Ela não estava mais em seu quarto. Estava no espelho, no interior da superfície fria, cercada por imagens distorcidas de si mesma, observando enquanto a boneca ocupava seu corpo. Foi quando ela percebeu a verdade. O ciclo nunca terminaria. Agora era ela quem estava do outro lado, observando, impotente, enquanto a boneca sorria no espelho. E no mundo real, a casa permanecia silenciosa, com o corpo de Maria ainda deitado na cama, esperando pela próxima vítima. Assim, Maria desapareceu. Não fisicamente, mas em essência, engolida pela própria angústia, tomada pela boneca que agora habita seu corpo, sua alma. O ciclo que começou com um simples sorriso, agora não tem mais fim. A casa, que antes era sua, agora é apenas um palco para a manifestação do terror, onde a boneca se move como um reflexo do que Maria era e o que qualquer um que se atreva a ficar por perto pode se tornar. Mas a pergunta ainda paira no ar. Você consegue escapar do que já está dentro de você? Ou será você o próximo a tomar o lugar da boneca? O próximo a ceder ao sorriso macabro que te observa nas sombras da noite? Se você sente que o pesadelo de Maria não está tão distante assim, se você já percebeu que o terror pode se esconder em qualquer canto de nossa realidade, não ignore. A próxima vez que se sentir observado, olhe bem ao seu redor, ou ao lado da cama. Agora é sua vez. Se você se atreveu a chegar até aqui, comente abaixo o que achou desta história. Você já viveu algo parecido? Tem algum amigo que não pode perder essa história? Compartilhe. O medo é mais vívido quando compartilhado. Quando você pensa em bonecas, o que vem à mente? Talvez um sorriso inofensivo ou aqueles olhos vívidos que parecem acompanhar cada movimento. Mas, e se a boneca que você conhece não fosse inocente? E se ela fosse um símbolo de algo muito mais sinistro? Algo que espera pacientemente para te capturar? Em uma fazenda abandonada, um grupo de amigos encontra uma boneca de porcelana cravada em um espantalho. Eles não sabem, mas ao tocar aquele objeto,
liberam algo antigo e maligno, algo que vai transformar o mundo ao redor deles em um pesadelo de morte e repetição. Cada passo é mais fundo em um ciclo sem fim, onde a verdadeira dor não é o que se vê, mas o que se torna. E quando os espantalhos começam a se mover, quando as bonecas começam a sorrir, não há como voltar atrás. Você já sentiu o medo de não saber em quem confiar? De se ver preso em um lugar sem saída, onde a realidade distorce e a morte se torna uma promessa inevitável? Eles sentiram. E agora, você vai sentir também. Mas a verdadeira questão é: você está pronto para encarar a solução ou a condenação? A noite era espessa com o cheiro de terra úmida, o ar pesado com sussurros de coisas invisíveis. A fazenda abandonada resistia havia décadas, devorada pelo tempo. As cercas de madeira tinham desabado como costelas quebradas, e o celeiro se erguia à distância, sua porta balançando ao vento com um som parecido com respiração através de dentes podres. Nathan segurava a câmera com firmeza, movendo-a lentamente pelo campo. Ok, galera, esse lugar é sinistro pra caralho. Olhem isso! A voz dele tremia, fosse pelo frio ou pelo desconforto que rastejava por sua espinha. Não gosto disso, sussurrou Claire, apertando o casaco contra si. Os outros, Mark, Jenna e Alex, permaneceram em silêncio. O vento assobiava baixo, quase como uma canção fúnebre, deslizando pelas hastes secas do trigo. Então, eles o viram. Bem no centro do campo, onde a terra afundava como uma cicatriz aberta, erguia-se o espantalho. Mas ele era diferente de qualquer outro que já haviam visto. Sua estrutura não era feita de palha, mas de algo sólido sob o tecido rasgado, algo com forma quase humana. A cabeça, porém, não era um saco de estopa, nem um crânio de madeira. Era uma boneca de porcelana, rachada na têmpora, os olhos de vidro fitando o nada. Jenna prendeu a respiração. Isso não é normal. Alex deu um passo hesitante à frente. Que tipo de doente coloca uma boneca num espantalho? Mark bufou. Alguém com um péssimo senso de humor. Mas Claire estava olhando para algo mais. A boneca não estava apenas presa ao espantalho. Ela estava costurada ao tronco, fios de linha negra atravessando sua pele de porcelana e se perdendo no tecido envelhecido. Sua boca estava selada, os lábios comprimidos em uma linha fina e trincada. Eu acho melhor não mexermos nisso, Claire murmurou quase sem voz. Mas Nathan, sempre o mais imprudente, estendeu a mão. No instante em que seus dedos tocaram a porcelana gelada, o vento cessou. A noite prendeu a respiração. E então, um som baixo e profundo percorreu o campo, como madeira rangendo sob uma força invisível. A terra tremeu. O trigo envelheceu em segundos, tornando-se cinza, frágil, espectral sob a luz pálida da lua. E então, Claire arfou. O celeiro, que antes era apenas uma ruína distante, agora estava inteiro, sua estrutura reerguida como se jamais tivesse sido tocada pelo tempo. As cercas estavam de volta ao lugar, os postes alinhados. A terra, há pouco seca e morta, estremeceu com algo que não deveria estar ali, e ao redor deles, espalhados pelo campo, havia corpos. Não eram apenas corpos. Eram eles. Nathan deixou a câmera cair no chão. A tela piscou, capturando a última imagem antes de se perder na terra fria. Uma versão sem vida de si mesmo, a boca aberta em um grito silencioso. Atrás deles, o espantalho pareceu estremecer, e a boca da boneca, antes selada, começou a se abrir. A câmera de Nathan jazia no chão, a tela piscando imagens distorcidas da cena impossível ao redor deles. O silêncio que se seguiu era sufocante, denso como neblina. Os corpos no campo ainda estavam lá, seus próprios rostos refletidos na carne fria e inerte. Claire deu um passo para trás, sua respiração acelerada. Isso
Isso não pode ser real. Alex se ajoelhou perto de um dos cadáveres. Era ele mesmo. A mesma jaqueta azul, os mesmos cortes na mão que fizera mais cedo ao pular a cerca. Mas o rosto, os olhos estavam vazios, como se toda a essência tivesse sido arrancada de dentro. A gente precisa sair daqui. Agora. Jenna engoliu em seco, seu tom vacilante. Mas antes que pudessem reagir, um som ecoou pelo campo, um estalo seco, como madeira rangendo. Mark girou nos calcanhares. O espantalho se mexeu, não um movimento brusco, não um ataque direto, mas um leve inclinar de cabeça, como se estivesse ouvindo algo, sentindo a presença deles de uma forma errada, antinatural. E então, veio um som ainda pior, um sussurro, baixo e irregular, saindo da boneca. Por que você nos acordou? Nathan sentiu sua pele se arrepiar até os ossos. Quem disse isso? Sua voz quase não saiu. O sussurro se repetiu, agora vindo de todos os lados. O celeiro, as cercas, os corpos espalhados pelo campo. Todos murmuravam a mesma frase. Por que você nos acordou? E então os cadáveres começaram a se mexer. Mark agarrou o braço de Claire. Corre! Eles dispararam pelo campo, os pés afundando no solo fofo. O trigo morto arranhava seus braços enquanto avançavam, desesperados para sair dali. Mas não havia saída. As cercas que antes estavam quebradas agora formavam um labirinto, torcendo-se em ângulos impossíveis. O celeiro, que antes parecia longe, agora estava à sua frente, como se o próprio espaço ao redor deles estivesse se dobrando. Não é possível! Isso não é possível! Jenna gritou, as mãos nos cabelos. Nathan olhou para trás por um segundo a mais do que deveria. Os corpos estavam em pé agora, mas não como pessoas vivas. Eles se moviam de forma errada, como bonecos sendo puxados por fios invisíveis, suas cabeças caindo para os lados, os olhos vazios fixos neles. E no meio do campo, o espantalho se ergueu ainda mais, a boneca agora completamente desperta, e ela estava sorrindo. Uma das cópias deles se virou, encarando-os com um olhar morto, e murmurou. Vocês sempre voltam para cá. O campo agora estava vivo, de uma forma que não deveria estar. Os corpos se erguendo em uníssono. Seus olhos vazios fixos nos 5 amigos, como se esperassem algo, ou exigissem. O espantalho continuava lá, mais alto, sua presença mais ameaçadora com cada segundo que passava. A boneca em sua cabeça sorria, a boca rachada se alargando, e aquele sorriso parecia um aviso. Isso não está acontecendo. Alex murmurou, sua voz trêmula. A gente precisa sair, Claire gritou, agarrando o braço de Nathan desesperada. Mas era como se o campo estivesse rejeitando-os. O vento que antes os empurrava, agora os impedia de avançar. Cada passo parecia trazê-los mais para dentro de um labirinto que não existia antes. As cercas não estavam mais quebradas. Elas haviam se fechado. O campo estava transformado em uma prisão de grãos secos e corpos imortais. E eles estavam no centro de tudo. Mark, pálido como um cadáver, olhou para os outros. A boneca? O que ela quer com a gente? A pergunta pairou no ar e não houve resposta. Somente o som do vento uivando entre os campos mortos e o som de passos que pareciam vir de todos os lados. Então, algo fez Nathan parar. No meio do campo, entre as sombras das cercas e os corpos, uma figura se ergueu. Não um morto. Não uma cópia deles. Era uma mulher. Ela estava de pé, parada como uma estátua, os cabelos negros esvoaçando como se o vento a ignorasse. Sua pele era pálida como porcelana e seus olhos, como os da boneca, estavam vazios. Sua boca se movia lentamente, pronunciando palavras que ninguém entendia. Quem é ela? Claire sussurrou, mal conseguindo olhar para a figura. A mulher se virou e seus olhos brilharam de forma intensa. Um brilho que não deveria estar em um ser humano. Ela sorriu, e seu sorriso era mais um aviso do que um gesto de bondade.
Vocês sempre voltam para cá. Antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ecoou por todo o campo, como se a terra estivesse se partindo ao meio. O chão ruiu sob seus pés e eles caíram, sendo engolidos por uma fenda que se abriu na terra como uma boca. Mas não foi uma queda normal. Não era uma simples fenda. O campo desapareceu. Quando abriram os olhos, estavam em outro lugar. Uma sala escura, sem janelas, sem portas. Apenas paredes de barro e um único feixe de luz que emanava do teto. E no centro da sala, a boneca de porcelana, agora desprendida do espantalho, estava sobre um pedestal. Claire se aproximou da boneca como se estivesse hipnotizada. Algo sobre ela fazia os outros recuarem, mas Claire não podia se afastar. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Vocês sempre voltam para cá. Ela estendeu a mão para a boneca e no exato momento em que seus dedos tocaram a porcelana, o teto desabou. O chão se abriu novamente e eles foram engolidos por uma escuridão total. Quando acordaram, estavam novamente no campo. Mas algo estava diferente. O espantalho estava lá e a boneca estava com um novo sorriso. Eles estavam de volta. O campo, que antes parecia uma prisão, agora se estendia diante deles como se nada tivesse mudado. O espantalho, com sua boneca sorridente, estava novamente erguido no centro, e os corpos, eles estavam em pé novamente, como se o tempo não tivesse passado. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo havia algo diferente. Nathan olhou em volta, os olhos arregalados. Não pode ser. Não pode ser o mesmo lugar. Mas era. O céu estava carregado com uma cor acinzentada e o som do vento uivando parecia ter se intensificado. Os corpos, as cercas, o celeiro, tudo estava exatamente igual. Claire, agora com um olhar vazio e distante, se aproximou da boneca. Ela parecia hipnotizada, como se a boneca estivesse chamando-a de uma forma que não podia entender. Claire, o que você está fazendo? Jenna gritou, puxando-a pelo braço, mas Claire a ignorou. Sua mão se estendeu e ela tocou a boneca novamente. O sorriso da porcelana parecia se alargar ainda mais, e de repente, um estalo percorreu o campo. A terra sob seus pés se abriu como uma ferida aberta. Os corpos se moveram novamente, agora de forma mais frenética, mais agressiva. Eles estavam vindo. Mark gritou, tentando afastar os mortos, mas era inútil. Eles estavam em toda parte, se aproximando como sombras, com os olhos vazios fixos neles. Não havia como fugir. O campo se tornava um labirinto novamente, as cercas agora se curvando para dentro, como se quisessem aprisioná-los. Então, uma luz forte brilhou, vindo do céu. O brilho era tão intenso que cegou todos por um momento. Quando a luz se dissipou, uma figura encapuzada estava no campo, à distância. Ela estava de costas, mas havia algo de sinistro em sua presença. Eles sempre retornam. A voz da figura ecoou, baixa e arrastada. O campo estremeceu. O espantalho, que antes estava apenas observando, agora se moveu. Ele se ergueu da base, a boneca sorrindo com um sorriso cada vez mais grotesco. Nathan tentou correr, mas algo o segurou. Ele olhou para o lado e viu o próprio corpo caído, despedaçado, como se estivesse sendo arrastado para o fundo da terra. Nós nunca saímos daqui. A voz da figura encapuzada se tornou mais forte, mais firme. Claire, com os olhos vazios, avançou até o espantalho. Ela não estava mais controlada por sua própria vontade. Algo a guiava. Quando ela chegou perto da boneca, a terra se abriu ainda mais, como uma boca que queria engoli-los. O espantalho começou a girar lentamente, e enquanto fazia isso, os corpos ao redor começaram a gritar, mas não de dor. Eles estavam em um ciclo, como se o tempo estivesse sendo manipulado. O ciclo estava se repetindo. Eles haviam sido trazidos de volta, não para escapar, mas para preencher uma lacuna no jogo do espantalho.
e a boneca sorria porque sabia o que aconteceria a seguir. Quando Claire tocou a boneca, tudo parou. O campo e os corpos desapareceram, deixando apenas o espantalho e a boneca. Mas algo se moveu atrás deles, uma sombra crescente que estava esperando para se revelar. Tudo estava em silêncio. O campo, os corpos, o espantalho, a boneca, tudo havia desaparecido em um piscar de olhos. A única coisa que restava era o vazio e uma sombra crescente que parecia engolir o horizonte. Claire estava parada, imóvel, a mão ainda esticada, como se estivesse tocando a boneca. Mas a boneca não estava mais lá. O espantalho estava à sua frente, mas parecia se distorcer, como se a realidade ao redor estivesse se fragmentando. Claire! Nathan chamou com a voz trêmula, tentando se aproximar dela. Mas ao dar o primeiro passo, ele sentiu o chão tremer. O campo sibilou, como se estivesse viva, e uma onda de energia negra os envolveu, fazendo-os tropeçar para trás. E então, eles ouviram. Uma risada, baixa, profunda, cruel. Ela vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Como se o próprio campo estivesse rindo da situação deles. Mark olhou para os outros, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? O que é isso? A sombra no horizonte agora parecia ficar mais próxima, como uma figura imensa se contorcendo. Era como se o campo todo estivesse se unindo para formar algo que não deveriam ver. Então, ela apareceu. A figura encapuzada que havia falado antes, agora estava na sua frente, em carne e osso. Seus olhos estavam vazios e sua boca estava selada, mas a risada continuava ecoando. Eu sou a prisão. A voz da figura era como um sussurro que ecoava em suas mentes. Os amigos estavam presos. Mas o pior não era a prisão física, era a prisão mental. O campo estava distorcido. As leis da realidade estavam sendo manipuladas. Cada vez que olhavam ao redor, as cercas se aproximavam mais, o horizonte se distorcia, e os corpos estavam mais perto. Mais perto. Eles estavam presos em um ciclo de morte e renascimento, e a única maneira de escapar era enfrentar a entidade que os controlava. Mas havia um preço. Claire olhou para os outros, seus olhos completamente vazios, como se ela não estivesse mais ali. Apenas o reflexo de quem ela costumava ser. Liberdade tem um preço, ela murmurou. E ao fazer isso, o campo tremeu novamente, mais forte do que antes. Nathan se aproximou dela desesperado. Não! Claire, não! Não seja assim! Mas ela o ignorou. A figura encapuzada levantou a mão e apontou para o espantalho que começou a se mover. A boneca, agora com um sorriso mortal, gargalhou. Vocês nunca escaparão! A voz da figura ressoou, ecoando dentro deles. A luz que emanava do campo começou a se dividir, formando portais em todos os cantos. Cada portal levava para um lugar diferente, uma versão distorcida do campo, mas cada um com suas próprias armadilhas e perigos. A saída estava lá, mas não seria fácil. Os amigos se olharam, sentindo o peso da decisão. Temos que escolher, Alex disse, a voz quebrada de medo. Então Claire deu um passo à frente, seu corpo se tornando uma marionete, a boneca no espantalho sorrindo para ela como uma sentença de morte. Ela estava sendo guiada para abrir um dos portais, mas antes que pudesse alcançar, o campo desabou sob seus pés. E eles caíram mais uma vez, sendo engolidos por uma nebulosa de luz e escuridão. Quando caíram, algo os aguardava no fundo. O campo agora estava à beira do colapso, e a figura encapuzada sussurrou. Escolham sabiamente. A morte deles será o preço de sua liberdade. O mundo ao redor deles estava desmoronando. As paredes do campo se contorciam, as cercas se fechavam, os corpos se erguem novamente. Eles estavam caindo em um abismo, uma névoa escura os engolindo,
e o campo parecia estar morrendo e renascendo ao mesmo tempo. Quando os amigos caíram, eles não caíram sozinhos. Alguém os estava esperando. Era o espantalho. Mas agora, ele estava diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha. E a boneca, a mesma boneca que havia iniciado tudo, estava agora em seu peito. O sorriso de porcelana deformado em uma expressão de pura malícia. Os amigos se levantaram, tentando se afastar, mas o chão parecia preso a eles. Não podiam se mover, não podiam respirar. Eles estavam presos nesse ciclo. E por mais que lutassem, não podiam escapar. A figura encapuzada apareceu novamente, mas desta vez não era mais uma sombra. Ela estava real diante deles, e sua voz soou mais forte, mais clara. Vocês nunca entenderão. A risada começou. E então o espantalho, com sua mão de ossos e madeira, pegou Claire. Ela gritou, tentando se libertar, mas os outros estavam impotentes. O espantalho a segurou firme, sua face de porcelana inclinando-se sobre ela. O preço da liberdade nunca foi tão alto. Alex e Mark correram para tentar ajudar, mas algo estranho aconteceu. Os corpos começaram a se mover, não mais como mortos, mas como cópias deles, reflexos distorcidos que os observavam com um olhar faminto. Nathan gritou para Claire. Claire, não toque na boneca! Mas era tarde demais. Claire, com os olhos vazios, tocou a boneca. Quando fez isso, o campo desabou de uma vez. O espantalho se desfez em pó e uma luz intensa iluminou o horizonte. Tudo ficou branco por um momento. Mas ao abrir os olhos, eles estavam de volta à fazenda. Mas algo estava errado. O céu estava escuro. As árvores estavam secas. E no centro do campo, o espantalho estava erguido novamente. E no lugar da boneca, uma nova figura estava lá, ainda mais sinistra. Eles se aproximaram, e com cada passo, o campo morria mais rápido. As cercas estavam fechadas novamente. O campo estava intacto, mas algo estava fora de lugar. As sombras ao redor se moviam, e os corpos estavam mais próximos do que nunca. Claire, ainda possuída pela boneca, olhou para os amigos. Seus olhos agora estavam vazios, como se ela fosse um reflexo deles mesmos. Ela se virou para eles e, com uma voz que não parecia sua, disse: Agora é tarde demais. De repente, o espantalho começou a girar, a boneca agora em sua cabeça. Os corpos, agora totalmente transformados em sombras, se aproximaram, engolindo o campo. O último grito de Claire ecoou, mas, quando o som desapareceu, os amigos se viraram para descobrir algo impossível. O campo estava agora completamente vazio, e o espantalho com sua boneca estava de volta ao centro. Mas o que restava de Claire estava com eles mais uma vez em suas próprias sombras. O campo agora estava vazio. O espantalho, com sua boneca de porcelana, se ergueu novamente no centro, observando-os com uma frieza macabra. O que restava de Claire, sua essência, agora vivia em suas próprias sombras, uma presença eterna e amaldiçoada. O ciclo se repetia, sempre se renovando, como se o próprio campo tivesse se tornado a prisão da alma. Agora, os amigos estavam em um ponto sem volta. O terror que enfrentaram se tornara parte deles, assim como o espantalho e a boneca que jamais seriam esquecidos. Não havia mais como escapar. Eles eram agora reflexos daquilo que o campo os forçou a se tornarem. Mas e você, caro leitor? E, se fosse você, conseguiria quebrar o ciclo? Conseguiria escapar daquilo que assombra e molda a sua mente? Deixe sua opinião nos comentários. O que você faria se encontrasse esse espantalho? Será que o ciclo realmente tem fim? Compartilhe este pesadelo com seus amigos e veja se eles podem enfrentar o terror da mesma forma que você.